Abre comigo, por favor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3. As cartas de Paulo aos Coríntios, elas têm uma aplicação muito prática para a vida da igreja. Porque, apesar de serem cartas apostólicas, elas são cartas-resposta. Respostas às situações do cotidiano das igrejas. Então é claro que aqui é a resposta de Paulo, 1 Coríntios capítulo 3. Claro que aqui é a resposta de Paulo para uma situação específica. Contudo, por ser uma carta apostolar, ela tem um caráter atemporal. Até porque, irmãos, gente é gente, em qualquer lugar. Então, as pessoas tendem a repetir situações. Tem algumas coisas que não mudam. Deus não muda. E os princípios de Deus também não mudam. Às vezes, a igreja muda um pouquinho o formato, muda um pouquinho a liturgia, mas tem coisas que, se não for por uma intervenção do Senhor e uma ação de fé da nossa parte, não vão mudar. Então, não basta eu entregar o meu coração a Jesus e pronto, agora eu vou responsabilizar Jesus por tudo que eu vou viver. Será? Se eu não me dispor a viver conforme é a proposta de Jesus para essa nova vida, talvez eu não a viva. E eu quero mostrar para vocês aqui 3 conselhos, 3 alertas que o apóstolo Paulo faz aos coríntios, respondendo talvez uma pergunta que poderia ser assim: por que eu não cresço? Por que é que eu não cresço? Sou crente há tanto tempo, estou na igreja há tantos anos, já conheço Jesus, faz tempo. Por que as mesmas dificuldades continuam batendo a porta do meu coração? Por que eu não rompo em determinada situação? Porque os problemas que eu tinha em 2015, 16, 17, 18 estão me perturbando agora em 2020. Vamos ver aqui o que Paulo está dizendo? 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do verso 1. Vai dizer assim aos Coríntios: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como carnais, como crianças em Cristo. Leite eu vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, ainda não podias suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Verso 9. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Amém? Esse texto, irmãos, ele está dentro de um contexto geral da carta aos Coríntios, que é essa resposta que Paulo traz para as demandas cotidianas da igreja, situações vividas pelas pessoas dentro da igreja de Corinto. Como vocês se lembram, Corinto era uma das cidades mais proeminentes ali da Grécia Antiga,
era uma cidade portuária, uma cidade que estava numa posição geográfica estratégica, ela dominava ali o tráfego entre os continentes, o tráfego, os navios, né, que passavam por aquela península ali. Então, a cidade de Corinto era uma cidade miscigenada, pessoas de diversas culturas, de diversas regiões ali do mundo antigo iam morar em Corinto para fazer negócio, para construir, enfim, para seguir com as suas vidas. Era uma cidade plural, como toda grande capital como toda cidade que tende a se desenvolver um pouquinho mais se torna, assim era também Corinto. Além de tudo, além de um comércio muito forte, muito bem desenvolvido, Corinto também tinha uma característica muito particular, muito peculiar. Existiam espalhados pela cidade de Corinto alguns templos de adoração pagã a entidades greco-romanas, a deusas greco-romanas, e uma delas era a Afrodite. E nesses templos eram vendidas as prostituições sacras, prostituição sagrada em adoração à deusa do amor licencioso, Afrodite, também conhecida como Vênus. Isso era tão forte na cidade de Corinto que foi cunhado um termo pejorativo contra os coríntios. Quando alguma coisa era ruim, eles ou iam fazer algo ruim, eles diziam assim: vamos corintianizar. Se falar qualquer coisa com relação ao time, não era coincidência. Ali o Mateus, corintiano. Amém. O fato é que essa cidade, ela carregava um estigma muito ruim. Essa cidade carregava sobre si uma ideia muito negativa e práticas, consequentemente, também muito negativas. Não só nessa área licenciosa da libertinagem, mas também na área comercial, na área moral, questões éticas. Tinham judeus, tinham gregos, tinham outros povos pagãos que se reuniam ali. Tendiam eles a formar pequenos núcleos, pequenos grupos de pessoas que se juntavam por afinidade e iam fazer negócios juntos. O judeu ia fazer negócio com o judeu, o grego ia fazer negócio com o grego, o romano ia fazer negócio com o romano, e por aí vai. Esse tipo de comportamento, esse tipo de postura comum, uma postura social, ela foi transportada para a igreja. Da forma como as pessoas viviam fora da igreja, agora elas estavam vivendo dentro da igreja. Essa igreja, ela foi plantada pelo próprio apóstolo Paulo. Ele ficou lá 1 ano e meio discipulando, ensinando, formando ali uma liderança a fim de que a igreja pudesse caminhar. E aí, um tempo depois, 6 anos depois, pouco tempo, gente. 6 anos para uma igreja, é uma igreja bebê ainda. É uma igreja pequena. É uma igreja que, apesar de ter condição de crescer, corre o risco de continuar pequena. 6 anos depois, ele recebe 2 cartas, descendo a ripa na igreja, descendo a ripa no comportamento das pessoas. E ele começa a escrever essas cartas respondendo essas questões. O que Paulo escreve nesse texto que lemos agora há pouco é exatamente essa resposta para uma postura separatista, para um sentimento sectário que era comum na cidade e que agora estava se tornando comum também dentro da igreja. Individualismo, panelinha. Isso não acontece aqui em Varginha, só acontece em Belo Horizonte. Um grupo de pessoas não falava com outro grupo de pessoas. Um ministério talvez não conversa com o outro. Uma igreja não quer nem saber da outra. Isso tudo, irmãos, é parte de um espírito de separação. O espírito de Deus é de reconciliação. O espírito do mundo é de divisão. Então o espírito que operava na cidade agora estava operando dentro da igreja. E aí Paulo, por amor aos coríntios e em resposta à demanda gerada, ele está respondendo. E eu gostaria, com muito carinho,
de mostrar a vocês nesse pequeno texto que lemos 3 conselhos de Paulo, 3 respostas de Paulo, do porquê que a gente não cresce. Paulo tem um contexto imediato que nos ajuda a entender um pouco mais as razões pelas quais ele escreve aos Coríntios. E eu quero rapidinho passar com você dentro desse contexto mais imediato aqui. Isso que eu falei até agora é um contexto geral, é um plano geral, é onde a igreja estava situada, era o clima que operava na cidade e agora na igreja. Mas o que estava acontecendo de maneira mais específica? 1 Coríntios capítulo 1, verso 10. Olha o que Paulo escreve. Quando ele falando sobre esse espírito de divisão que estava dentro da igreja. 1 Coríntios 1, verso 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Entenda que todo o propósito para a igreja de Cristo passa pela unidade, e não pela individualidade. Nenhuma promessa do Senhor, nós estamos no ano da promessa, nenhuma promessa do Senhor é para um indivíduo apenas. Quando a Bíblia diz, quando a Bíblia fala, esse tema tão simples, mas que tem gerado polêmica, quando a Bíblia fala sobre a predestinação, sobre a eleição, sobre aqueles que vão ser guardados pelo Senhor para a eternidade, a Bíblia está falando da igreja, não é um indivíduo, não está tratando com uma pessoa, está tratando com um propósito. O Senhor elegeu, predestinou e separou para a eternidade a sua igreja. Todo aquele que pela fé faz parte da igreja, ele passa a fazer parte dessa eleição que o Senhor teve. Aquele que escolhe não permanecer ou não participar, ou não fazer parte da fé, ele nega a fé, ele rejeita a fé, ou aquele que se apostata da fé, se afasta da fé, esse também está rejeitando o abraço do Senhor, como noiva que aguarda a vinda do noivo para as bodas eternas. Então, não passa pelo indivíduo ou pela individualidade a bênção do Senhor, as promessas de Deus. Ela repousa sobre a unidade. E quando a unidade é atacada, a própria essência, a própria estrutura, o próprio fundamento da igreja também é atacado. Por isso aqui, o apóstolo Paulo está investindo um tempo ao escrever para Corinto para resolver essa questão da unidade. Isso está diretamente ligado ao porquê não crescemos. Porque permanecemos como crianças espiritualmente. Paulo vai dizer assim, olha agora, verso 11 e 12, ainda de 1 Coríntios 1. Pois, a vosso respeito, meus irmãos, eu fui informado pelos da casa de Cloe que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e eu sou de Cefas, e eu sou de Cristo. Então Paulo vai fazer uma pergunta. Essa pergunta está aqui no versículo 13. Essa pergunta é para a reflexão da igreja. A igreja estava se fragmentando. A igreja estava se dividindo por preferências pessoais, por individualismos, por esse espírito sectário. Paulo vai fazer uma pergunta para a reflexão da igreja, versículo 13. Acaso Jesus Cristo, ele está dividido? Foi Paulo que foi crucificado em favor de vocês? Ou foi porventura vocês foram batizados em nome de Paulo? Aqui o apóstolo Paulo está chamando a atenção da igreja, irmãos, para a centralidade de Cristo. Não é uma personalidade humana qualquer, é Jesus Cristo de Nazaré. É o motivo da igreja, é o alfa, é o ômega, é o início, é o fim, é o fundamento, é a base, é o motivo, é a razão. Se não olharmos para Jesus Cristo e se não focarmos em Jesus Cristo, a gente vai acabar olhando para os homens, vai acabar focando para os homens. E os homens, por mais bem intencionados que possam ser, eles continuam a ser homens, seres imperfeitos, buscando a perfeição. Jamais vão alcançar essa perfeição nessa vida. Jamais.
E desculpa te dizer isso. A Bíblia diz, Paulo falando aos Coríntios, capítulo 3, 1 Coríntios 3, que só quando o que é perfeito vier, o que é imperfeito vai deixar de ser. Até lá, eu e você estamos num processo chamado santificação. A cada dia, nos separando e nos consagrando para o Senhor. Ainda sujeitos às seduções desse mundo, ainda sujeitos às paixões desse mundo, ainda sujeitos aos enganos desse mundo. Então, Paulo está trabalhando aqui com os coríntios um fundamento para depois explicar por que a gente não cresce. Por que o crente permanece às vezes, apesar de ter 10, 12, 15, 20 anos de igreja, ele permanece ainda com uma sacola cheia de gato nas costas. Você sabe o que é isso? Cheio de mimimi. Você conhece alguém assim? Deixa eu te contar uma situação muito triste. Eu conto um milagre que não aconteceu. O irmão falou para mim que ia sair da igreja, porque um dia ele passou e o diabo não deu a paz do Senhor para ele. Eu perguntei para ele com todo carinho: você está indo à igreja por causa do diabo? Se está indo pelo motivo errado, não volte lá. Se o motivo que te traz aqui for o pastor Arlen, é o pior motivo que você vê. Por mais que eu ame você, eu não posso fazer com você o que só Jesus pode. Se você quiser se juntar a mim, a gente buscar junto ao Senhor e continuar nesse processo de santificação juntos, que eu não sou melhor que vocês, aí sim a gente está fazendo algo bom. Mas se não for assim, é o motivo errado. Se a gente escolhe o culto pelo pregador, a gente está adorando o homem e não a Deus. Se a gente fala assim, vou ao culto porque hoje é o ministério tal que vai tocar, isso é a adoração toda. Ah, nem vou chegar só depois do louvor hoje, porque o grupo que vai cantar hoje é só a graça. Se for só a graça, maravilha. Mas se você faz isso, meu irmão, por favor, tira os olhos dos homens e comece a olhar para Jesus. Amém? Paulo aqui está chamando a atenção da igreja para a centralidade de Cristo, porque todo espírito de separação é também um espírito de negação de Cristo. Cristo morreu para a unidade da igreja. Tudo aquilo que propõe separação nega inclusive o sacrifício de Jesus. Ou seja, todas as vezes que a gente participa de algum movimento que promove divisão na igreja, você sabe o que a gente está fazendo? A gente está com isso negando, a nós mesmos como igreja. 2, nós estamos negando a unidade do corpo de Cristo. 3, nós estamos negando ao próprio Cristo, que é o fundamento da igreja. E 4, nós estamos negando a glória de Deus através da igreja. Agora, o que é participar de um movimento que promove separação? Quando a gente acaba falando mal de um irmão para o outro. Você não tem dimensão do como o diabo meio que rola quando isso acontece. Porque deixa eu te contar uma coisa: você acha que o capeta quer tirar você da igreja? Você acha? Claro que ele não quer. Ele quer que você fique na igreja sem ter nascido de novo e sem crescer. Sabe o que acontece? Quando a gente permanece imaturo e insiste em permanecer imaturo, a gente atrasa o avanço da igreja. Eu estive na Angola outro dia com o Paulo, e lá na Angola eu conheço um rapaz que ele trabalha na desminização do país. Ele é um agente do governo, ele serve no exército, ele tem uma equipe. O trabalho deles é irem para campos minados para tirar as minas que foram colocadas no solo angolano durante a Guerra Civil, que durou 27 anos naquele país. Agora, olha o que essa mina fazia. Não eram minas com carga explosiva letal. O propósito da mina não era matar o soldado.
O propósito da mina é mutilar o soldado. Por quê? Imagina comigo, o pelotão está avançando, estão caminhando, 4, 5 homens, estão caminhando. De repente um pisa na mina, puf, explode a perna dele. Ele não morre, mas a perna dele explodiu. Está sem perna agora. Inclusive a ONU declara que tem 3 minas para cada um angolano. Olha só. O cara perde a perna, o que acontece? Se aquele pelotão continuar avançando e abandonar aquele soldado, ele vai morrer. Vai morrer com sangramento, vai morrer por causa da dor. Então o que aquela mina tira? Não somente um soldado de combate, mas no mínimo 3. É a mesma coisa que o diabo quer quando ele paralisa o crescimento de alguém, ou quando ele vê alguém se contentando em permanecer como criança espiritual. Porque ao invés daquela pessoa crescer, gerar fruto, e esse fruto servir para o sustento dela, para alimentar o próximo, ou seja, para cuidar do próximo, para abraçar o próximo, para seguir com a obra de Cristo, para seguir avançando como igreja, enviar missionários, abrir mais igreja, evangelizar a cidade, a igreja permanece eternamente tendo que cuidar, passar a mão na cabeça de quem está ali há 10, 12, 15, 20, 30 anos. É aquela perna que foi explodida pela mina e que agora está imobilizando um grupo grande de pessoas que poderiam estar avançando para conquistar território. Quem está me entendendo? É sobre isso que Paulo está falando. Todas as vezes que a gente age contra a unidade da igreja, a gente está promovendo isso. O maior erro que pode existir, se você quer ter a sua família na igreja, o maior erro que pode existir é você chegar na sua casa e comentar com alguém da família: ah, você viu o que o pastor fez? Ah, você viu o que aconteceu com a irmã da igreja? Ah, você viu? Você sabe por quê? Por mais que seja verdade o que você possa comentar, a outra pessoa talvez não tenha maturidade para discernir. E por não ter maturidade para discernir, o que ela vai achar é que toda a igreja é daquela forma. E aí ela pensa assim: o quê? Eu que não sou crente, estou melhor que ela que é crente. E aí, sabe quando é que essa pessoa vai te acompanhar para a igreja? Então Paulo está trabalhando isso. Aí no início do capítulo 2, Paulo escreve o seu propósito, quando ele esteve lá em Corinto, plantando a igreja e lançando o fundamento, que é Cristo, naquela ocasião. 1 Coríntios capítulo 2, verso 1 ao 5, vou ler rapidinho aqui. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé, olha que importante isso, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Paulo, irmãos, para quem quer estudar um pouquinho da biografia de Paulo, Paulo era um erudito. Paulo era, assim, das personalidades intelectuais, um dos mais importantes. E o que ele está falando é que quando ele foi para uma cidade grega para pregar o Evangelho, ele não se fez como os sofistas gregos faziam. Os doutores da filosofia grega, que ficavam debatendo conhecimento e sabedoria humana para serem vistos como personalidades grandes pelas pessoas. Ele foi em humildade, sem se fazer valer do seu conhecimento natural, para que a fé gerada a partir da pregação dele desse glória a Deus, e para que ninguém ficasse dependente de Paulo como motivo da sua espiritualidade. O que ele está querendo dizer? O foco tem que ser Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, e não as pessoas. Para de olhar para o homem, senão você vai viver um eterno tropeço. Foca em Jesus Cristo, foca na palavra de Deus, no agir do Espírito Santo, que vai ser melhor. Amém? Deixa eu adiantar aqui, irmãos, e voltar aqui para o capítulo 3, porque senão a gente não vai ver esses 3 pontos aqui hoje. O apóstolo Paulo, ao escrever os Coríntios aqui, no capítulo 3, esses versos do 1 ao 9 que lemos, ele está dando aqui 3 orientações, 3 conselhos, ou melhor, está fazendo 3 alertas do porquê a gente não cresce.
Olha, o primeiro está aqui, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 e versículo 2. Eu gostaria que você ouvisse com o coração aberto. Isso é para nos amadurecer. Amém? Ele vai dizer assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como carnais, como crianças em Cristo. Leite eu vos dei a beber, e não vos dei alimento sólido, porque ainda não podiam suportá-lo, e nem agora podem, porque ainda sois carnais. Primeiro alerta que Paulo está dando, a gente pode talvez sintetizar da seguinte forma: ouvir a palavra e não colocar a palavra em prática paralisa o nosso crescimento espiritual. Ouvir a palavra e não praticar a palavra faz com que continuemos eternamente crianças em Cristo. Paulo está usando uma figura aqui, Paulo não está criando uma categoria de crentes, mas ele está criando aqui uma observação, um paralelo, uma diferença entre aqueles a quem ele chama de crente espiritual ou de homem espiritual, e homem espiritual, a definição de homem espiritual é aquele que discerne as coisas do Espírito, é aquele que amadureceu na fé e agora pode ser guiado pelo Espírito, não mais apegado às concupiscências naturais, não mais preso a coisas de criança, não mais subordinado às circunstâncias. Pessoas que vivem pela fé, que caminham guiadas pelo Senhor, que avançam sem ficar olhando para as pedrinhas do caminho. E uma outra categoria ou tipo de crente, por mais incoerente que pareça ser. Ele está falando aqui do homem carnal. Esse homem carnal não é o não crente, é o crente que, apesar de ter o Espírito Santo, não vive como se tivesse o Espírito Santo, mas continua vivendo ainda assim à mercê dos seus desejos naturais, das suas vontades naturais, mesmo tendo sido alcançado pela graça de Deus. Qual que é a aparente incoerência aqui? É o Espírito Santo que ensina todas as coisas. Então, como é que pode um crente, alguém que tem o Espírito Santo e ainda assim continua sendo carnal? É como se você estivesse no carro. Você está ali no carro. Na hora de sair do carro, você vai falar o seguinte: eu não vou dirigir esse carro. Quem vai dirigir é o Senhor. Passa para o banco do passageiro e dá a direção do carro para Jesus. Para onde que eu vou? Eu não escolho, eu sou só passageiro. É Jesus que guia. Ele quer que eu vá para a esquerda? Eu vou para a esquerda. Ele quer que eu vá para a direita? Eu vou para a direita. Ele quer que eu vá para a frente? Eu vou para a frente. A nossa vontade, para aqueles que são espirituais, ela fica em segundo plano. Agora, há aqueles que são carnais, aqueles que falam: Jesus, anda para lá, nós estamos juntos. Só que quem guia esse negócio aqui sou eu. Quem está me entendendo? É isso que Paulo está falando. Permanecer assim, irmãos, retarda o nosso crescimento. A gente fica assim 10, 15, 20 anos como criança na fé. Criança na fé é um primeiro estágio de uma transformação que o Espírito Santo gera em nós. Quando você vem de uma vida sem a intervenção do Espírito Santo, entrega a sua vida a Jesus, vem para a fé, não é esperado de você uma maturidade espiritual logo naquele início de caminhada. Afinal de contas, toda a sua cultura é secularizada, toda a sua maneira de viver e de agir é guiada por aquilo que você foi ensinado desde pequeno. É você que tem que fazer, é você que tem que conquistar, você tem que ser reconhecido, você tem que ser maior. E a meritocracia está dentro de você de tal forma que você chega para Cristo e ainda continua achando que é você que tem que fazer. É natural. O problema é permanecer desse jeito. Aí Paulo vai falar assim: olha, eu queria tratar com vocês algo mais profundo. Eu queria ser mais intenso com vocês. Mas quando eu estive aqui, 6 anos atrás, eu ofereci para vocês, sabe o quê? Os rudimentos da fé, o fundamento, o leite, porque era criança ainda. Quem aqui é pai e mãe sabe, se você tem filho pequeno, você não pode dar torresmo para ele. Amém? Você não dá não, né, Beth? Não pode dar torresmo, vai gastar o menino, ele não tem dente para isso. Mas, depois que o menino cresce,
vocês têm de caminhada, já era para comer uma feijoada, já era para a gente ter um torresminho aqui na mesa, mas você tem que continuar dando leite. Eu não dei leite antes porque eu não podia, eu não dei uma comida sólida antes porque eu não podia, e até agora eu não posso. Porque ouviram a palavra, mas desde quando ouviram a palavra, lá 6 anos atrás, não praticaram a palavra, não se exercitaram na palavra, não colocaram a palavra em vida. Por isso continua lá, ainda carente do leitinho da fé. Ouvir a palavra e não praticar a palavra retarda o crescimento. Uma igreja, irmãos, que Paulo está falando para a igreja. Uma igreja, ela vai crescer, ela vai amadurecer quando a gente pegar a palavra que o Senhor tem colocado no nosso coração e viver a palavra. Crente não é crente no domingo à noite. Crente de verdade é na segunda-feira de manhã. Amém? Amém? Então você tem que enfrentar o sistema desse mundo aí fora. Aqui dentro é lindo, maravilhoso. Todo mundo perfumado, todo mundo, glória a Deus, aleluia. Dá um abraço, dá um beijo, dá um beijo. E lá fora? É lá fora que a gente mostra que já cresceu. Quem está entendendo diz assim, amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, Paulo faz esse primeiro alerta. E ele segue aqui orientando que para a gente entender isso, a gente precisa viver a palavra. Não tem caminho fácil, não tem passe de mágica, não tem outra maneira de amadurecer na fé cristã, senão vivendo a palavra, colocando em prática aquilo que o Senhor nos dá. Se você vem aqui, por favor, coloque a mão no que eu vou te dizer. Eu vou falar isso para você com muito temor a Deus. Se você tem vindo aqui e tem ouvido do Senhor, você tem que pedir perdão, você tem que se arrepender, você tem que abrir mão, você tem que largar essa situação, esse relacionamento, essa prática, seja o que for, e não o faz, você está se enganando, você está mentindo para você mesmo, você está perdendo tempo. Seria melhor que você não viesse. Sabe por quê, meu irmão? Eu estou dizendo isso com muito amor, porque ao ouvir o que o Senhor quer que você faça e você não faz, nem a desculpa de não saber mais que eu não devia fazer você tem. Você se torna indesculpável, e aí o peso da sua transgressão aumenta diante do Senhor. Está me entendendo? Paulo tem aqui um segundo alerta para fazer. O primeiro é que ouvir e não praticar, não viver a palavra, não permite com que a gente cresça. O segundo alerta que Paulo vai fazer está aqui em versos 3, 4 e 5, de 1 Coríntios 3. Vamos ler? Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e ainda andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz eu sou de Paulo e outro eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo homens? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos, por meio de quem crestes, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Esse segundo alerta é o seguinte: falta de unidade revela imaturidade. Quando é que a gente percebe que a gente ainda é criança? Quando a gente não consegue colaborar para a unidade da fé, quando a gente não consegue agir em unidade, quando a gente para pensar e fala assim, não, minha casa não pode ter não, é minha casa, meu carro dá carona, está chovendo, pé sujo, não, meu carro não. O que? Ofertar para construir espaço de criança? Nem tem filho. Individualidade revela a nossa imaturidade. Onde é que eu sei que eu ainda não cresci na fé? Quando o primeiro em tudo sou eu. Quando depois de mim tudo bem, mas eu tenho que ser o primeiro. Tem que ser o primeiro a ser reconhecido, tem que ser o primeiro a ser abençoado, tem que ser o primeiro a ser aclamado, tem que ser o primeiro a ser lembrado.
Enquanto isso ainda repousar no nosso coração, o entendimento que isso traz é que ainda não crescemos, ainda não amadurecemos. É criança que é desse jeito. Criança que faz um rabisco e quer que você aprove aquele rabisco. O filho maduro não. Ele mesmo já tem capacidade de saber que o propósito maior da vida dele é servir o próximo. As pessoas na igreja de Corinto estavam rivalizando acerca da sua preferência entre uma ou outra pessoa. Estavam promovendo uma divisão na unidade da igreja através dessas preferências pessoais. Interessante é que ainda hoje a gente vê esse tipo de coisa acontecer, né? Quando a gente vê grupo fechado dentro da igreja, é aquela famosa panelinha. Não, é eu, fulano e Beltrano, e esse grupo aqui é o power trio, ninguém entra. Ontem eu estava lá em Pouso Alegre, e eu falo isso porque eu comentei com a mãe. Nós temos uma mocinha, uma menina de 11 anos. Ela cuida de parte da comunicação da igreja de Pouso Alegre. Linda, Bela, Isabelle. E depois do culto, nós saímos para poder lanchar. E aí a mãe da Isabelle estava me contando que a Isabelle ficou toda enciumada, porque chegou uma turma nova para a igreja, e chegou um rapazinho, também novinho, mas que agora vai participar da comunicação junto com ela. E ela ficou enciumada, porque ainda é criança, ainda acha que aquele posto, que aquela atividade ali é dela, mas é natural de criança. Quem está entendendo? Não tem nada que é nosso, irmãos, é tudo do Senhor. Paulo vai explicar isso tudo daqui a pouco. Então, esse sentimento de individualidade revela ainda a imaturidade, a falta de crescimento. Olha só, quando Paulo faz essa pergunta aos coríntios, a palavra no original grego, quando Paulo fala assim, quem é Paulo? Quem é Apolo? No texto grego original não é quem. No texto grego, no original, é o que é Paulo, o que é Apolo. Isso dá uma diferença não só na questão semântica, mas no significado de fato. Porque o que Paulo está perguntando aos coríntios, quando ele diz o que é Paulo, o que é Apolo, e ele mesmo responde logo depois, servos por meio de quem vocês creram, apenas isso, instrumentos. Paulo está tirando o foco do título e está colocando o foco na função. Título é bobagem, é coisa criada por homens para separar pessoas. Eu falei agora há pouco aqui, a gente chama de líder, mas é só para organizar. Porque o que importa, na verdade, é sermos conforme Paulo explicou aqui, servos. E o significado da palavra servo, irmão, é assistente, ministro, ajudante. No correspondente grego, a palavra doulos significa escravo. É tão bonito que o primeiro servo, ou o primeiro ministro, ele nada mais é do que o primeiro a serviço. Não é o título que importa. Para nós, pastor não é título. Pastor é função. Se você está sentado aí, flui nesse dom maravilhoso de cuidar de pessoas, de amar as pessoas, de abraçar as pessoas, de se importar com as pessoas, de ensinar as pessoas, você é um pastor. O título é bobagem. Tem muita gente que bota terno, gravata e anel grandão no dedo. Veja meu anel. Tem Coca-Cola na mesa, vaga de carro separada. Até um disco voador vem para ele chegar daqui. Tem o título, mas não tem o coração. Mas não exerce a função. Título é bobagem. Se preocupe em ser fiel ao chamado, ao cumprir o propósito, a realizar a tarefa. É isso que mais importa. Qualquer coisa diferente disso separa a igreja, divide a igreja. Aquele grupo ali é o grupo dos pastores. Não pode. Até muda o tom de voz para falar com o Senhor pastor. Igual aquela história, né? O casal estava quebrando o pau dentro de casa, brigando.
você é isso, você é aquilo, você é aquilo outro. Aí o telefone toca, é o pastor. O pastor está ligando. Pastor amado, tudo bem? Não, gente. A função. Paulo está tirando o foco contigo, está colocando foco na função. Ele diz: servos, por meio de quem crestes. Ou seja, ferramenta que Deus usou para levar a fé até você. Mas, olha o que ele diz: e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Porque até mesmo o instrumento que vem servir você na fé é propósito de Deus, é instrumento de Deus, é fruto do agir de Deus. Deus não perde o controle de nada. Nada é resultado da eloquência do homem, do agir do homem, da força do homem. Se não for Deus agindo, não vai. Amém? Então isso Paulo está tirando o foco. Atualmente a gente tem visto pessoas dando muito mais ênfase para o mensageiro do que para a mensagem. A gente tem visto pessoas colocando foco no portador do Evangelho do que no próprio Evangelho. A pessoa, por ter um título, ela pode falar qualquer bobagem que está tudo bem. Porque o papel inverteu. Não é a mensagem que importa, é o mensageiro. Não é. O mensageiro vai passar, a mensagem é eterna. Amém? O que nos conduz ao Senhor é fé em Jesus Cristo. E a fé só vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém, irmãos? Então, essa falta de unidade, essa separação, essa preferência, ela revela maturidade. Terceiro e último alerta para nós, essa noite. Do verso 6 ao verso 9 de 1 Coríntios 3. Por que eu não creio isso? Paulo está dizendo aqui: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que plantou é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega, eles são um, são iguais, são um. E cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus nós somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus somos nós. Terceiro alerta: no reino de Deus, ninguém consegue fazer nada sozinho. Não tem espaço para o lobo solitário no reino de Deus. Se a pessoa quer fazer carreira solo, meu irmão, ela vai fazer carreira solo. Nem o Espírito Santo está com ela. Se o propósito da nossa caminhada como igreja não for igreja, família, uns aos outros, não é igreja. A própria Bíblia diz: onde dois ou mais estiverem reunidos em nome do Senhor, é ali que Ele está. Sozinho, nem igreja a gente consegue ser. Nem igreja. Paulo está respondendo isso. Paulo está falando por que a gente não cresce. Todas as vezes que a gente quer caminhar sozinho, quer fazer as coisas na própria força, a gente vai realizar na força do um, na força de um braço, de uma cabeça. Mas quando a gente entende que o propósito é para a unidade, e a gente se une nesse propósito, a gente escolhe servir por um propósito maior, aí sim, a força que há não é mais do um, mas é a do todo. E é isso que mantém uma igreja forte, é isso que mantém uma igreja firme. Há coisa mais ou menos de 6, 7 anos atrás, aqui em Lagoinha, nós reposicionamos a nossa visão missiológica. Até então, nós enviávamos missionários para o mundo inteiro, a fim de que aquele missionário fosse e apoiasse a igreja local. Tem uma igreja lá na Tanzânia, a gente mandava um missionário para lá, ele ia lá servir aquela igreja. A igreja com 7 membros, 14 membros, não importa. A gente enviava ele para lá, mantinha ele lá, sustentava ele lá para ele ajudar aquela igreja. Só que de 6, 7 anos para cá, nós entendemos que o propósito não repousa sobre um, mas sim sobre o todo. E ao invés de mandar um missionário, nós começamos a plantar uma igreja. Por quê? Uma comunidade, ela tem uma relevância, uma força de atuação muito maior do que a de um indivíduo apenas. Quem sou eu para mudar a cidade de Varginha? Quem sou eu? Ninguém. Talvez eu possa plantar. Quem vai vir depois de mim regra. Mas o crescimento só Deus.
Agora, e se não for só eu plantando? Eu planto uma árvore, mas nós juntos. Quem está entendendo? Então a bênção repousa sobre o todo, é sobre a unidade. Então a gente cresce quando a gente começa a entender que sozinho eu não sou nada, sozinho eu não posso nada, sozinho eu não realizo nada. Não tem relevante. Talvez eu faça aquilo que para mim vai ser bom, para aquele grupo separadinho comigo vai ser bom, mas isso nunca vai ser expressão do reino de Deus. O reino de Deus, irmãos, ele é composto por filhos de Deus. Filhos de Deus são aqueles que são unidos pelo Espírito de Deus. Uma mesma maneira de pensar, uma mesma maneira de agir, conforme nós vimos o apóstolo Paulo dizer agora. O mesmo parecer, uma mesma disposição. Amém? O que Paulo está dando ênfase agora é que alguns de nós, a gente até consegue realizar o plantio, outros regar, mas nenhum de nós é capaz de gerar vida ou de gerar fé. Isso só o Senhor pode fazer. Amém? Então, para que eu e você possamos crescer espiritualmente, sair da condição de carnal, de criança na fé, mesmo apesar de tantos anos, a gente precisa se voltar para o todo e não mais para nós apenas. E se voltar para o todo, eu não estou falando é a igreja da Lagoinha, não, estou falando é o reino de Deus. É se voltar para o reino de Deus, parar com esse negócio de separação por placas. Está aqui comigo? É o reino de Deus. O cara é da Assembleia e é irmão seu, igual a pessoa que está sentada do seu lado. Da presbiteriana, da metodista, não importa. O Senhor é um só. O povo de Deus é um só. Nós organizamos isso por placas de igreja para gerar identificação. Um cara que jamais entraria numa bola de neve, ele entra numa metodista. Quem está entendendo? Um cara que de jeito nenhum entra numa assembleia, ele vai na bola de neve, vem na Lagoinha. É para alcançar pessoas, nunca para separar. É para unir o povo, não é para separar o povo. Então o nosso pensamento, o nosso coração, para que a gente cresça espiritualmente, tem que estar focado no todo e não no indivíduo apenas. Outra coisa que nós vimos aqui é que quando a gente não consegue viver assim, isso é um alerta de que ainda não crescemos. Falta de unidade revela a imaturidade. E por fim, a gente viu agora também que se a gente não colocar em prática, se a gente não sair daqui e exercitar a fé que recebemos pelo ouvir da palavra, a gente vai continuar ainda dependente dos rudimentos mais simples da fé, das mensagens mais simplórias, do beabá. Paulo, quando diz isso, ele não está falando que tem dois tipos de mensagem. Não. A mensagem que é oferecida ao maternal aqui na nossa igreja é a mesma mensagem que eu estou compartilhando com vocês aqui. Porém, num nível de capacidade que elas conseguem discernir e digerir. Nós conseguimos ir um pouquinho mais fundo, mas é a mesma mensagem. O convite do Senhor para mim e para você é que a gente saia da superfície, é que a gente caminhe com o Senhor para um lugar mais profundo. Para ir para esse lugar mais profundo, é necessário maturidade. Maturidade é o exercício da prática da fé. Amém? Amém. Por favor, fique de pé. Por favor, não se esqueça também. Se não for para você pelo menos se esforçar para colocar em prática aquilo que o Senhor tem dito ao teu coração, aqui no nosso meio, passa a ser sem motivo, sem propósito a sua vida. Para mim, pouco importa uma igreja cheia de gente, importa uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, e pessoas comprometidas com esse Espírito Santo, com o crescimento que o Espírito Santo traz, e vivendo o Evangelho. Uma igreja pode ter 5.000 pessoas e ser irrelevante, não fazer a diferença nenhuma. Ou ela pode ter 30 e causar um rombo imenso no inferno. Depende do quão maduras as pessoas vão estar.
não depende mais do Senhor. O Senhor já entregou a você a sua palavra, o alimento sólido, consistente, que te fortalece, que te faz crescer. Queira se alimentar, queira crescer. Larga esse saco de gato. Amém? Amém. Você lembra do saco de gato? Para de dar importância para coisa pequena. O diabo não quer tirar o cara da igreja. Ele quer que o cara fique na igreja sem amadurecer, porque ele vai travar o avanço da igreja desse jeito. Você foi chamado, irmão, para cuidar de outras pessoas. Você foi chamado para pregoar o ano santo do Senhor, libertar os cativos, curar os enfermos, evangelizar. Primeiro com o testemunho da sua vida. Alguém que era imaturo, carnal apenas, mas agora é espiritual, pode digerir um alimento mais sólido e pode frutificar um alimento